Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem tirar força de situações que outras acham devastadoras? Em um mundo que não para de nos testar, aprender a ver desafios como oportunidades pode ser a chave para não apenas sobreviver, mas prosperar. Hoje, vamos explorar como a filosofia estoica nos equipa para transformar obstáculos em triunfos, mostrando que cada desafio é uma chance de crescer. Os desafios são uma parte inevitável da vida de todos nós. Porém, ao contrário do que muitos podem pensar, eles não devem ser vistos como infortúnios ou penalidades. Na visão estoica, cada dificuldade que enfrentamos é, na verdade, um convite ao desenvolvimento pessoal. Esta perspectiva nos ensina a encarar adversidades não como barreiras intransponíveis, mas como caminhos necessários para o crescimento e aprimoramento. Um dos princípios mais poderosos da filosofia estoica é a ideia de que o obstáculo é o caminho. Este conceito nos diz que muitas vezes é através dos desafios mais difíceis que encontramos as maiores oportunidades para avançar. Marco Aurélio, um dos mais renomados imperadores romanos e filósofos estoicos, exemplificou isso ao liderar com sabedoria e equilíbrio durante períodos de grande dificuldade. Ele ensinava que devemos dirigir nossas ações não por impulsos emocionais, mas através de um julgamento racional e equilibrado, transformando cada obstáculo em um degrau para alcançar maior sabedoria e serenidade. A capacidade de controlar nossas emoções diante de eventos inesperados é outro pilar central da resiliência estoica. O desenvolvimento do autocontrole e da serenidade é fundamental para transformar situações adversas em ações produtivas, ao invés de ceder ao desespero ou à frustração. Este controle emocional nos permite manter a clareza de pensamento e a determinação necessárias para perseverar diante dos desafios. Além disso, cada desafio que enfrentamos é uma oportunidade inestimável de aprendizado. A prática estoica de reflexão constante sobre nossas experiências permite que extraiamos lições valiosas de cada situação difícil, fortalecendo nosso caráter e nossa capacidade de enfrentar novas adversidades no futuro. Aprender com os desafios é um aspecto fundamental para quem busca uma vida plena e significativa, alinhada aos ensinamentos estoicos. Transformar a perspectiva com que encaramos nossos problemas também é essencial. Ao mudar nosso foco, de ver um problema como um impasse para vê-lo como uma chance de demonstrar nossa resiliência e capacidade de superação, alteramos toda a dinâmica de nossa experiência com desafios. Sêneca, outro grande filósofo estoico, frequentemente discutia como a fortuna poderia ser moldada pela nossa própria percepção e ações. Ao integrar esses princípios estoicos em nossa vida diária, podemos enfrentar desafios com confiança e otimismo, sabendo que cada dificuldade é uma chance de demonstrar nossa força e capacidade de superação. Ao longo desta jornada, histórias de pessoas reais que utilizaram a filosofia estoica para superar grandes desafios podem servir de inspiração e prova de que estes princípios são atemporais e universais. Ao encerrar nossa discussão sobre como transformar desafios em oportunidades, reforçamos que esta abordagem não apenas nos permite lidar melhor com adversidades, mas também nos transforma em indivíduos mais fortes, resilientes e equilibrados. Encorajo você a refletir sobre os desafios em sua própria vida e a aplicar os ensinamentos estoicos para transformá-los em triunfos. Lembre-se, cada obstáculo enfrentado é uma oportunidade para crescer e evoluir. Agora, está nas suas mãos aproveitar essas oportunidades para construir uma vida mais rica e significativa. 1. A natureza dos desafios. Os desafios fazem parte intrínseca da condição humana. Nenhum de nós está imune a eles, e, inevitavelmente, cada um de nós enfrentará várias formas de obstáculos ao longo da vida. Contudo, é precisamente nesse enfrentamento que reside uma grande oportunidade de crescimento e autoconhecimento. A filosofia estoica nos oferece uma visão poderosa sobre como abordar estas situações não apenas com aceitação, mas com uma atitude proativa de transformação. A estoica vê cada desafio como um teste ao nosso caráter e uma chance de praticar virtudes como a paciência, a perseverança e a resiliência. Diferente de uma abordagem que sugere uma mera sobrevivência ou resistência passiva, a estoica encoraja uma resposta ativa e deliberada. Isso significa ver cada obstáculo não como um sinal de infortúnio ou uma maldição, mas como uma oportunidade para fortalecer e afirmar nossas capacidades. Essa reinterpretação dos desafios como oportunidades é crucial. Ela nos permite encarar as adversidades de frente, com uma mentalidade que busca soluções e aprendizados em vez de se deter nos aspectos negativos. Ao fazer isso, transformamos nossa experiência de vida. Não são mais os eventos externos que moldam nosso destino, mas nossa resposta a eles. Nessa mudança de perspectiva, baseada em escolhas conscientes e responsáveis, encontramos a verdadeira liberdade e poder pessoal. Os estoicos ensinam que devemos focar no que está sob nosso controle, uma lição vital quando confrontados com desafios.
Muitas vezes, não podemos escolher as dificuldades que a vida nos apresenta, mas podemos decidir como responder a elas. Esse foco no controle interno é libertador, pois desloca o centro de gravidade de nossa vida de forças externas para nossa própria vontade e raciocínio. Ao fazer isso, adquirimos uma resiliência que é alimentada não pela ausência de problemas, mas pela nossa habilidade de lidar com eles de maneira eficaz e emocionalmente saudável. Portanto, ao enfrentar desafios, é essencial lembrar que cada um deles carrega consigo a semente de um benefício igual ou maior. Esta é a promessa da filosofia estoica: não apenas suportar a vida, mas engajarmos-nos plenamente nela, transformando cada obstáculo em um degrau para uma existência mais rica e profunda. Adotar essa mentalidade não apenas nos ajuda a superar dificuldades, mas também a extrair delas o máximo de valor, cultivando uma vida que realmente vale a pena ser vivida, marcada pela força, sabedoria e serenidade. 2. O princípio do obstáculo é o caminho. Dentro da vasta sabedoria que a filosofia estoica oferece, o princípio de que o obstáculo é o caminho se destaca como uma poderosa ferramenta para transformar a adversidade em vantagem. Este conceito, eternizado nas palavras de Marco Aurélio e outros estoicos, nos ensina que não são os obstáculos que bloqueiam nosso caminho, mas que eles próprios constituem nosso caminho. Este princípio sugere uma abordagem contraintuitiva aos desafios. Em vez de tentar evitar ou contornar as dificuldades, devemos passar diretamente através delas. Ao fazer isso, cada obstáculo se torna um meio de progresso e crescimento pessoal. Por exemplo, se enfrentarmos um problema de comunicação em nosso ambiente de trabalho, em vez de evitá-lo ou lamentar sua existência, podemos usá-lo como uma oportunidade para desenvolver habilidades superiores de comunicação e compreensão. A aplicação deste princípio estoico nos permite extrair força de situações que muitos considerariam desfavoráveis. Ao encarar os desafios de frente e utilizá-los como instrumentos de autoaperfeiçoamento, transformamos potencialmente experiências negativas em catalisadores para o sucesso pessoal e profissional. Isto é especialmente relevante em tempos de crise ou mudança, quando as circunstâncias parecem conspirar contra nós. Nestes momentos, o princípio do obstáculo é o caminho pode ser um farol que guia nossa atitude e ações. A prática deste conceito também nos encoraja a manter uma mentalidade de aprendizado constante. Ao invés de questionar por que isso está acontecendo comigo, a filosofia estoica nos orienta a perguntar o que isso me ensina. Cada desafio, portanto, é visto como um professor disfarçado, uma lição embutida nas dificuldades da vida. Além disso, esse princípio tem o poder de desarmar o medo que frequentemente acompanha as situações adversas. Se aceitarmos que os obstáculos são inevitáveis e até benéficos para nosso crescimento, podemos enfrentá-los com uma serenidade maior e um propósito mais claro. Essa aceitação transforma a nossa relação com os desafios, de adversários temidos para companheiros em nossa jornada de desenvolvimento pessoal. Por fim, adotar o princípio de que o obstáculo é o caminho não significa que encontraremos facilidades na jornada. Muitas vezes, o caminho estará repleto de dificuldades e testará nossa resiliência e determinação. No entanto, ao abraçar cada desafio como uma parte integral e necessária do caminho que escolhemos seguir, podemos persistir com uma confiança renovada e uma perspectiva que não apenas nos permite superar, mas também prosperar. Portanto, ao adotar o princípio de que o obstáculo é o caminho, não apenas enfrentamos a vida com maior coragem e determinação, mas também transformamos cada experiência desafiadora em um passo vital para uma existência mais realizada e significativa. 3. Controle emocional frente ao inesperado. O controle emocional é uma das pedras angulares da filosofia estoica e um elemento essencial para transformar obstáculos em oportunidades. A habilidade de manter a serenidade diante do inesperado não apenas nos permite responder às adversidades de forma mais eficaz, mas também nos ajuda a manter nossa saúde mental e bem-estar ao longo do caminho. O controle emocional, conforme ensinado pelos estoicos, não é uma supressão das emoções, mas um gerenciamento sábio e racional das mesmas. Dentro do contexto estoico, o controle emocional se baseia na premissa de que enquanto não podemos controlar os eventos externos, temos total domínio sobre nossas respostas a esses eventos. Essa distinção é crucial para entender como os estoicos abordam a resiliência emocional. Eles propõem que devemos focar nossa energia e atenção naquilo que está sob nosso controle direto, nossos pensamentos, emoções e ações. Ao fazer isso, mitigamos o impacto que os desafios externos podem ter sobre nosso estado interno. A prática do controle emocional começa com a percepção e a aceitação de nossas emoções. Reconhecer como nos sentimos em relação a um evento é o primeiro passo para poder gerenciá-lo eficazmente. Isso envolve uma profunda honestidade consigo mesmo e a capacidade de olhar para as próprias emoções sem julgamento. A partir daí,
Os estoicos ensinam que devemos questionar a validade e utilidade dessas emoções. Por exemplo, se nos sentimos frustrados por um revés no trabalho, podemos nos perguntar se essa frustração nos servirá de alguma forma ou se apenas exacerbar a situação. Uma vez que reconhecemos e avaliamos nossas emoções, o próximo passo é reorientar nossa resposta de maneira que esteja alinhada com nossos valores e objetivos maiores. Isso pode significar escolher responder a um desafio com paciência, buscando soluções ao invés de se render ao desespero. Pode também significar manter a esperança e o otimismo, mesmo quando as circunstâncias parecem sombrias. A importância do controle emocional se estende para além de lidar com crises ou desafios imediatos. Ele também é essencial para a manutenção de relacionamentos saudáveis, tanto pessoais quanto profissionais. Uma pessoa que pode gerenciar suas emoções eficazmente é geralmente percebida como mais confiável, competente e agradável de se estar por perto. Além disso, ao modelar essa capacidade, inspiramos outros a desenvolverem a mesma habilidade, criando um ambiente mais harmonioso e produtivo ao nosso redor. Em suma, o controle emocional não é apenas um método de lidar com dificuldades. É uma forma de vida que, quando praticada consistentemente, pode transformar profundamente nossa existência. Ao adotar esta abordagem estoica, não só enfrentamos melhor os desafios, mas também construímos uma vida marcada pela estabilidade, satisfação e profundidade emocional. 4. Resiliência, a força da perseverança. Resiliência é frequentemente definida como a capacidade de se recuperar rapidamente de dificuldades ou de se adaptar à adversidade sem perder o ânimo. Na filosofia estoica, a resiliência não é apenas uma habilidade útil, mas um imperativo ético, uma manifestação da força e do caráter de uma pessoa. É um traço que pode ser desenvolvido e aprimorado através da prática consciente e da aplicação de princípios estoicos. A perseverança, um componente crucial da resiliência, é o que nos permite continuar movendo-nos para frente, mesmo quando enfrentamos contratempos ou quando o caminho à frente parece incerto. Ela é alimentada pela convicção de que qualquer obstáculo pode ser uma fonte de aprendizado e crescimento pessoal. Esta crença é fundamental para a filosofia estoica, que vê o valor na adversidade e ensina que cada desafio enfrentado é uma oportunidade para demonstrar virtude e melhorar o próprio caráter. Desenvolver resiliência requer uma combinação de autoconhecimento, controle emocional e uma perspectiva positiva em relação aos desafios. Começa com a compreensão de que o sofrimento e a dificuldade são aspectos inerentes à vida e que nossa resposta a esses desafios define quem somos. Os estoicos acreditam que não devemos apenas aceitar passivamente a adversidade, mas abraçá-la como parte essencial do processo de viver uma vida plena e significativa. Além disso, a resiliência é fortalecida pela capacidade de manter o foco no longo prazo. Enquanto é fácil se sentir oprimido pelos problemas imediatos, uma perspectiva mais ampla nos permite ver além do momento presente. Esta visão mais larga ajuda a colocar os desafios em contexto e a reconhecer que muitas das adversidades são temporárias. Ao focar nos objetivos a longo prazo e manter uma visão clara do que é verdadeiramente importante, podemos navegar pelas tempestades da vida com maior equilíbrio e determinação. A prática estoica também enfatiza a importância da comunidade e do suporte social como componente-chave para a resiliência. Apesar de ser uma filosofia que valoriza a independência e a autossuficiência, o estoicismo reconhece que somos seres sociais e que nosso ambiente e relações desempenham um papel crucial em nossa capacidade de perseverar diante da adversidade. Assim, construir e manter relações saudáveis e de apoio é essencial para a resiliência estoica. Finalmente, a resiliência estoica é alimentada pela gratidão e pelo otimismo. Ser grato pelas experiências da vida, tanto as boas quanto as desafiadoras, é uma prática que enriquece nossa existência e nos fortalece. Além disso, manter uma atitude de otimismo, a crença de que podemos encontrar significado e valor em qualquer circunstância, nos capacita a enfrentar cada novo desafio com uma postura proativa e esperançosa. Em resumo, a resiliência estoica é muito mais do que apenas suportar. É sobre prosperar através da adversidade. É uma demonstração de força, não apenas para superar, mas para transformar ativamente cada desafio em uma oportunidade de crescimento pessoal e aprofundamento de nossa humanidade. Ao cultivar essa qualidade, estamos nos preparando não apenas para enfrentar as dificuldades da vida, mas para viver de maneira mais plena e significativa. 5. Aprendendo com cada desafio. A filosofia estoica nos ensina que não há mestre tão eficaz quanto a adversidade. Cada desafio que enfrentamos carrega consigo lições valiosas que têm o potencial de enriquecer nossa vida e aprofundar nosso entendimento sobre nós mesmos e o mundo ao nosso redor. Este princípio estoico nos incentiva a adotar uma postura de aprendizado constante, onde cada obstáculo é uma oportunidade para desenvolvimento pessoal e aprimoramento de nossas virtudes.
A prática de aprender com os desafios começa com a disposição para enfrentar as situações adversas com uma mente aberta e questionadora. Em vez de resistir ou lamentar as dificuldades, os estoicos propõem que as abracemos como catalisadores para a reflexão e a transformação. Este processo de aprendizado envolve várias etapas, começando com a identificação clara do desafio e a análise crítica das circunstâncias que o envolvem. Uma das primeiras lições que os desafios nos ensinam é sobre a resiliência e a capacidade de manter a calma sob pressão. Ao enfrentar dificuldades, somos compelidos a exercitar nossa paciência e nossa capacidade de manter o equilíbrio emocional. Essas são habilidades cruciais que, uma vez desenvolvidas, servem não apenas para lidar com futuros desafios, mas também para melhorar nossa qualidade de vida diária. Além disso, os desafios frequentemente revelam nossas áreas de fraqueza ou necessidade de crescimento. Seja uma habilidade que precisamos desenvolver, uma lacuna em nosso conhecimento, ou uma limitação em nossa perspectiva, cada desafio é um espelho que reflete o que podemos aperfeiçoar. Esta é uma oportunidade de ouro para o autoaprimoramento, pois nos é dada a chance de fortalecer esses aspectos e, assim, expandir nossa competência e eficácia. Outra dimensão importante do aprendizado através dos desafios é a empatia e o entendimento humano que podemos desenvolver. Ao enfrentar dificuldades, ganhamos uma maior apreciação pelas lutas dos outros, o que pode aprofundar nossas relações interpessoais e aumentar nossa capacidade de compaixão e apoio. Esta conexão humana é essencial para uma vida social rica e significativa, reforçando o valor das experiências compartilhadas e do suporte mútuo. Adicionalmente, cada desafio nos oferece a chance de refletir sobre nossos valores e prioridades. Muitas vezes, em meio à turbulência, descobrimos o que verdadeiramente valorizamos e o que é mais importante para a nossa vida. Esta clarificação de valores é fundamental para viver com integridade e propósito, guiando nossas decisões e ações de maneira mais alinhada com nossos princípios fundamentais. Finalmente, aprender com os desafios implica também em celebrar as vitórias e reconhecer o próprio crescimento. Cada obstáculo superado é um testemunho da nossa capacidade e força, e reconhecer essas conquistas é vital para construir a autoestima e a confiança. Em resumo, os desafios não são meros obstáculos em nosso caminho, mas preciosos professores que nos oferecem lições ricas e variadas. Ao adotar uma atitude de aprendizado constante e ver cada dificuldade como uma oportunidade para evoluir, podemos transformar cada aspecto da nossa vida em uma jornada de descoberta e enriquecimento pessoal. A filosofia estoica, com sua ênfase na transformação e no crescimento através da adversidade, nos fornece uma poderosa estrutura para abraçar e aproveitar ao máximo cada desafio que encontramos. 6. A importância da perspectiva. A perspectiva com a qual encaramos os desafios que surgem em nosso caminho pode definir não apenas o resultado dessas situações, mas também o impacto emocional e psicológico que elas terão em nossas vidas. A filosofia estoica nos ensina que não são os eventos externos que nos perturbam, mas sim as opiniões que formamos sobre eles. Portanto, ajustar nossa perspectiva é fundamental para transformar obstáculos em oportunidades de crescimento e aprendizado. Esta mudança de perspectiva começa com o entendimento de que todos os desafios são, em essência, neutros. São nossos julgamentos e reações emocionais que os tingem com tons de positividade ou negatividade. Ao adotar uma visão mais objetiva e desapaixonada dos eventos, podemos reduzir significativamente o estresse e a ansiedade que frequentemente acompanham as adversidades. Esta abordagem não apenas alivia o peso emocional, mas também clareia nossa capacidade de raciocínio, permitindo-nos encontrar soluções mais eficazes e criativas para os problemas. A prática estoica de examinar e ajustar nossa perspectiva sobre os desafios envolve vários passos. Primeiramente, é crucial questionar nossas suposições automáticas sobre as situações adversas. Muitas vezes, nossos medos e preocupações são baseados em cenários hipotéticos e não em realidades concretas. Ao desafiar essas suposições e focar nos fatos, podemos recalibrar nossa resposta emocional. Além disso, os estoicos enfatizam a importância de visualizar o pior cenário possível, o exercício do premeditatio malorum. Esta técnica não tem a intenção de nos levar ao desespero, mas sim de nos preparar mentalmente para enfrentar o que vier, reduzindo o impacto do medo do desconhecido. Ao antecipar os possíveis desafios e aceitar que podemos lidar com eles, ganhamos confiança e resiliência. Outro aspecto importante de ajustar nossa perspectiva é o reconhecimento de que cada desafio é uma oportunidade disfarçada. Esta visão pode transformar dramaticamente nossa experiência diária. Por exemplo, um revés profissional pode ser visto não como uma derrota, mas como uma chance para aprender novas habilidades ou explorar novas áreas de interesse. Um problema pessoal pode ser uma ocasião para fortalecer relações através do apoio mútuo e da compreensão.
Os estoicos também nos ensinam a valorizar a impermanência de todas as coisas. Sabendo que cada situação, boa ou má, é temporária, podemos manter uma maior serenidade diante da volatilidade da vida. Este reconhecimento da transitoriedade nos ajuda a relativizar os problemas e a valorizar mais intensamente os bons momentos. Por fim, ajustar nossa perspectiva envolve cultivar a gratidão, mesmo em circunstâncias desafiadoras. Encontrar aspectos pelos quais ser grato em meio às dificuldades não só melhora nosso bem-estar emocional, mas também amplia nossa visão para enxergar as bênçãos ocultas em cada experiência. Em resumo, a maneira como percebemos e interpretamos os desafios desempenha um papel crucial em nossa capacidade de transformá-los em oportunidades. Ao adotar uma perspectiva estoica, focada na objetividade, preparação e busca pelo valor oculto em cada adversidade, podemos não apenas superar as dificuldades, mas também enriquecer nossa vida de maneira profunda e significativa. 7. Integrando desafios na vida diária. A verdadeira maestria da filosofia estoica não reside apenas em compreender seus princípios, mas em integrá-los profundamente em nossa vida diária, especialmente ao enfrentar desafios. Esta integração transforma a teoria em prática, permitindo que os ensinamentos estoicos moldem nossas ações e reações diante das adversidades. Ao fazer isso, não só fortalecemos nossa resiliência e sabedoria, mas também cultivamos uma vida mais harmoniosa e alinhada com nossos valores mais profundos. Integrar desafios na rotina diária significa ver cada dificuldade que surge como uma oportunidade para praticar virtudes estoicas como a coragem, a justiça, a temperança e a sabedoria. É um exercício contínuo de autoaperfeiçoamento que transforma cada obstáculo em um campo de treinamento para o desenvolvimento do caráter. Por exemplo, um conflito no local de trabalho pode ser uma oportunidade para praticar a paciência e a diplomacia, enquanto um revés financeiro pode ser visto como uma chance para aprender e aplicar princípios de frugalidade e prudência. A prática diária também envolve a adoção de uma atitude de reflexão constante. Ao final de cada dia, os estoicos recomendam um exame de consciência, onde revisamos nossas ações e decisões, avaliando se agimos de acordo com nossos princípios. Este processo não só nos ajuda a identificar áreas para melhoria, mas também a consolidar os aprendizados adquiridos ao enfrentar desafios. Esta prática de reflexão aumenta nossa consciência e nos ajuda a fazer ajustes necessários em nosso comportamento e atitudes. Outro aspecto crucial para integrar os desafios na vida diária é a manutenção de uma mentalidade de atenção plena ou presença consciente. Isto significa manter uma atenção constante ao momento presente, evitando a preocupação excessiva com o passado ou o futuro. Esta abordagem nos ajuda a enfrentar cada desafio com uma mente clara e focada, reduzindo a ansiedade e aumentando nossa eficácia na resolução de problemas. Além disso, integrar os princípios estoicos na vida diária implica em manter uma rede de apoio saudável. Compartilhar nossas lutas e sucessos com amigos confiáveis ou mentores pode proporcionar perspectivas valiosas e apoio emocional. Essas interações enriquecem nossa jornada pessoal e fortalecem nossa capacidade de enfrentar adversidades com uma postura mais equilibrada e otimista. Por fim, a integração dos desafios como parte da vida diária requer uma aceitação da mudança como constante e inerente à existência humana. Esta aceitação nos permite abraçar a incerteza e a impermanência, adaptando-nos às mudanças com graça e flexibilidade. Em vez de resistir à mudança, aprendemos a fluir com ela, usando os princípios estoicos como guias para manter nossa integridade e propósito, independentemente das circunstâncias externas. Em resumo, integrar os desafios na vida diária através da filosofia estoica não é apenas uma maneira de enfrentar adversidades, mas uma forma de viver de modo pleno e significativo. Cada desafio se torna uma parte integrante do nosso desenvolvimento pessoal e um passo em nossa jornada para uma vida virtuosa e realizada. Ao praticar esses princípios cotidianamente, não só melhoramos nossa capacidade de lidar com dificuldades, mas também enriquecemos nossa experiência de vida de maneira profunda e duradoura. 8. Histórias de triunfo. As histórias de pessoas que superaram grandes desafios através da aplicação dos princípios estoicos são fontes poderosas de inspiração e aprendizado. Essas narrativas não só ilustram como a filosofia estoica pode ser aplicada na vida real, mas também oferecem testemunhos concretos da força e da resiliência humanas. Ao compartilhar essas histórias de triunfo, podemos ver mais claramente o impacto transformador que uma perspectiva estoica pode ter em situações adversas. Um dos exemplos mais emblemáticos de resiliência e sabedoria estoica é o do próprio Marco Aurélio, imperador romano que, mesmo no auge do poder, enfrentou numerosos desafios, incluindo invasões bárbaras, uma praga devastadora e traições no seu círculo mais próximo. Em seu livro Meditações, Marco Aurélio escreve reflexões que servem como lembretes de como manter a integridade e a calma em face de infortúnios.
Suas palavras continuam a inspirar milhões, mostrando como a liderança pode ser exercida com compaixão e racionalidade, transformando desafios pessoais e políticos em oportunidades para a prática da virtude. Outra história notável é a de Epicteto, que começou sua vida como escravo e se tornou um dos filósofos mais influentes de sua época. Suas adversidades não impediram que ele desenvolvesse uma filosofia que enfatizava a liberdade interna e o poder do indivíduo sobre suas próprias reações e emoções. A vida de Epicteto é um testemunho poderoso de como as circunstâncias externas não definem o nosso potencial de crescimento e felicidade. Além desses filósofos, muitas pessoas contemporâneas têm suas próprias histórias de como aplicaram os ensinamentos estoicos para superar desafios pessoais e profissionais. Por exemplo, atletas que enfrentaram lesões devastadoras e usaram princípios estoicos para manter o foco e a determinação durante a recuperação, ou empresários que enfrentaram falências e usaram essas experiências para reavaliar suas vidas e reconstruir suas carreiras com novos fundamentos. Essas histórias compartilham uma mensagem comum: os princípios estoicos de aceitação, percepção clara da realidade e controle sobre as próprias reações oferecem uma bússola confiável em tempos de turbulência. Elas mostram que, independentemente da severidade do problema, a aplicação de uma mentalidade estoica pode transformar adversidades em vitórias pessoais e crescimento significativo. Ao explorar e refletir sobre essas histórias de triunfo, somos lembrados da universalidade dos desafios humanos e da capacidade extraordinária de superá-los. Essas narrativas não só reforçam nossa compreensão e apreciação pela filosofia estoica, mas também nos encorajam a aplicar esses ensinamentos em nossas próprias vidas. Cada história é um lembrete de que, com a orientação correta e a mentalidade adequada, é possível converter mesmo os maiores obstáculos em fontes de força e sabedoria. Encerrar uma jornada de autoconhecimento e transformação requer um momento de profunda reflexão. O que a filosofia estoica nos ensina é que o verdadeiro triunfo não é definido pela ausência de desafios, mas sim pela maneira como escolhemos enfrentá-los. O caminho estoico para o triunfo é uma jornada que começa na mente, fortalecendo nosso caráter e refinando nossa capacidade de ver cada adversidade como uma oportunidade de crescimento. A filosofia estoica nos desafia a aceitar a vida como ela é, sem nos perdermos em lamentos ou resistências contra aquilo que está fora do nosso controle. Esse princípio é fundamental para uma vida mais resiliente e centrada, pois nos lembra que o controle absoluto sobre as circunstâncias é uma ilusão. O que realmente podemos moldar é a nossa atitude e reação diante dos eventos. Esta perspectiva nos liberta das pressões externas, permitindo que vivamos de acordo com nossos valores internos e nossas escolhas conscientes, independentemente das condições externas. Ao adotar uma mentalidade estoica, aprendemos a ver os obstáculos como partes essenciais de uma jornada de autotransformação. Em vez de evitar o desconforto, o caminho estoico nos encoraja a abraçar essas dificuldades como oportunidades para exercitar virtudes como a paciência, a coragem e a sabedoria. Cada desafio, então, se torna uma chance de desenvolver essas qualidades, transformando momentos de adversidade em etapas vitais de autossuperação. Outro aspecto central do caminho estoico para o triunfo é a gratidão. Mesmo diante das adversidades, somos convidados a encontrar gratidão nas lições que elas trazem. Esse sentimento de gratidão não apenas nos ajuda a manter uma perspectiva positiva, mas também fortalece nossa determinação e disposição para enfrentar os desafios com coragem. Ao agradecer por cada experiência, boa ou difícil, desenvolvemos uma capacidade rara de apreciar a vida em toda sua complexidade, percebendo o valor de cada etapa do caminho. Para aqueles que optam por seguir o caminho estoico, a busca por autossuficiência emocional é outro pilar importante. A verdadeira liberdade e o verdadeiro triunfo, segundo os estoicos, vem da capacidade de depender de si mesmo para encontrar paz e propósito. Quando cultivamos uma mente treinada para ver o valor na diversidade e a beleza na simplicidade, passamos a nos tornar mais imunes às influências externas e às demandas da sociedade por validação ou sucesso material. Enfim, o caminho estoico para o triunfo é uma escolha de vida, um compromisso com o autoconhecimento, a resiliência e a prática contínua de virtudes que nos fortalecem internamente. Ao encarar cada desafio com esta mentalidade, não apenas superamos as dificuldades, mas também nos tornamos versões melhores de nós mesmos. A filosofia estoica nos ensina que o triunfo real está na coragem de sermos fiéis aos nossos princípios e de vivermos uma vida rica em significado, onde o sucesso é medido pela profundidade da nossa paz interior e pela consistência de nossa integridade. Esta é a verdadeira recompensa do caminho estoico, a construção de um espírito indomável, capaz de se manter sereno e forte, independentemente dos obstáculos que o mundo possa lançar. Cada um de nós pode trilhar este caminho, aplicando os princípios estoicos na vida diária, e com isso, transformar até os maiores desafios em um triunfo pessoal e profundo.